Hola muchachos, hoy vamos a estudiar los verbos en pretérito indefinido de indicativo. ¿Están listos? Los verbos em pretérito indefinido de indicativo. Bem, nós temos que saber que em espanhol nós temos 3 tempos verbais. Quais são eles? Ele indicativo, ele subjuntivo e ele imperativo. Tudo bem? Ele indicativo vai indicar uma certeza. Ele subjuntivo vai indicar muitas vezes uma dúvida, uma hipótese, tá? Uma incerteza. E ele imperativo indica em sua maioria, na maioria das vezes, uma ordem. E os modos verbales, eles vão se dividir em tempos verbales. Quais são eles? El presente, el pretérito e el futuro. E hoje nós iremos estudar el pretérito. Muito bem. Os verbos em pretérito indefinido de indicativo também pode ser encontrado como os verbos em pretérito perfeito simple. Tudo bem? Então, se você encontrar em algum livro os verbos em pretérito perfeito simple, é a mesma coisa de pretérito indefinido. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos que saber, quando nós estudamos verbos, que eles vão indicar em sua maioria uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Tudo bem? Então, o verbo indica essas 3 principais coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. E o tempo pretérito vai ser o quê? Uma ação que vai se desenvolver no momento passado, ou seja, que já aconteceu, que já ocorreu, certo? E por que é indefinido? Porque é uma ação que já é passada, que não faz mais relação com o presente, ou seja, é uma ação totalmente concluída, certo? É uma ação concluída, terminada, tá? Já passou. E indicativo é o modo que indica a certeza, certo? Então, vamos lá, vamos ver este exemplo. Ayer, ella estudiou espanhol e física. Percebam, ayer, ou seja, ontem, ela estudou espanhol e física. Quando eu digo ontem, é uma ação que já acabou, já aconteceu e já terminou. Ela não faz mais referência ao presente, tá? Então, é uma ação passada, faz parte do pretérito, não é isso? E quando eu digo ayer, ella estudiou, ela estudou. Olha aí, este verbo ele está no pretérito indefinido. Por quê? Porque é uma ação passada totalmente concluída. E é modo indicativo por quê? Porque é uma certeza, ela estudou. Tudo bem? Então, estudiou aí é o verbo que está no pretérito indefinido do indicativo, ou também chamado de pretérito perfeito simple. Olha outros exemplos. En el mês passado, eu comprei muitas roupas. No mês passado, eu comprei muitas roupas. Veja aí, no mês passado, é uma ação já concluída, terminada, que não faz relação com o presente. Então, quando eu digo no mês passado, eu comprei, esse aqui é o verbo que está no pretérito indefinido do indicativo. É uma ação que já ocorreu e que não faz mais relação com o presente, né? É totalmente concluída. Olha outro exemplo. El gato nació en el siglo passado. O gato nasceu no século passado. Olha aí, ação totalmente terminada, né? Então, nós percebemos que há alguns marcadores temporais do pretérito indefinido, que marcam o quê? Um tempo passado que já acabou, que já se concluiu e que não faz mais relação com o presente. E estas palavras, estes marcadores estão aqui, ó. Ayer, que significa ontem, né? Anteayer, que significa anteontem. Anoche, que significa noite passada. El año passado, o ano passado. El mês passado, o mês passado. La semana passada, a semana passada. Hace mucho tiempo, faz muito tempo. En enero, ou seja, em janeiro.
en febrero, en marzo, en abril. En el siglo passado, no século passado, em 1988, ou seja, em 1988, né? Então, isso aí são o quê? Marcadores temporais que marcam o tempo que uma ação já aconteceu, já terminou e não faz mais relação com o presente, tudo bem? Então, essas palavrinhas aí a gente vai encontrar demais junto com o tempo pretérito indefinido do indicativo. E os verbos no pretérito indefinido do indicativo, eles são divididos em regulares e irregulares, tudo bem? Então, nessa primeira aula, a gente vai estudar somente verbos regulares. Vamos lá? Los verbos regulares são verbos que não cambiam su radical, ou seja, são verbos que não mudam a sua raiz, o seu radical, tá? O seu radical, ele permanece inalterável. Como é que eu acho um radical de um verbo? Eu retiro a R, o ER ou IR, as terminações de infinitivo, tá? E o que sobra é o quê? O meu radical, tá bom? E nós temos aqui, ó, para conjugar os verbos regulares, cambie las terminaciones de infinitivo aere, ere y ere por las terminaciones del pretérito indefinido de indicativo. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu tenho o verbo bailar. Eu acho o radical do verbo bailar. Como é que eu faço? Eu retiro o AR. Se for o verbo terminado em ER, eu retiro o ER, e se for terminado em IR, eu retiro o IR. O que sobra é meu radical. Então, eu coloco o meu radical, veja, ó, como ele é regular, ele não muda, né? Então, o radical é o baio, até o L, certo? E eu acrescento junto ao meu radical as terminações de quê? Do pretérito indefinido. Quais são as terminações do pretérito indefinido? Para verbos terminados em AR, todos os verbos que terminarem em AR vão ter essas terminações para verbos regulares. Vai ser o quê? E, aste, o, amos, astes e aro. Então, o verbo bailar, eu acho o radical, que é bai, e acrescento a terminação de quê? De pretérito indefinido, tá? Então, fica yo bailé, tu bailaste, ele, usted bailou, nosotros ou nosotros bailamos, vosotros ou vosotros bailasteis, e ellos, ellas ou ustedes bailaram. Se fosse, por exemplo, o verbo amar, o que eu faria? Eu retiraria o AR e pegaria o radical, que é o quê? AM, certo? Então, fica o radical. Então, fica como? Yo amé, eu pego o radical an e acrescento a terminação E. Por quê? Porque o verbo amar também termina em AR. Então, fica yo amé, tu amaste, ele, usted amou, nosotros ou nosotros amamos, vosotros ou vosotros amasteis, e ellos, ellas ou ustedes amaram. Tudo bem? Agora, se os verbos terminarem em ER, você acha o radical, no caso aqui é bebe, e acrescenta as terminações para verbos que terminam em ER. Vejam que os que terminarem em ER e ER têm a mesma terminação, então fica muito mais fácil, né? Então, ó, eu bebi, tu bebiste, ele, usted bebió. Nosotros ou nosotros bebimos, vosotros ou vosotros bebisteis, e ellos, ellas ou ustedes bebieron. Então, todos os verbos que terminarem em ER e forem regulares, você acha o radical e acrescenta estas terminações para o pretérito indefinido. Se for terminado também em ER, vão ter as mesmas terminações. No caso, ó, partir, o radical é até o T, parte. Então, fica, yo partí, tu partiste, ele, ella, usted partió, nosotros ou nosotros partimos, vosotros ou vosotros partisteis, e ellos, ellas ou ustedes partieron. Tudo bem? Então, todos os verbos que terminarem em R, se forem regulares, você coloca essas terminações. Muito bem? Então, a gente finaliza por aqui. E na próxima aula, nós veremos os verbos irregulares. Hasta la vista!